Dependência tecnológica nas relações familiares. A gente agora vai conversar aqui no Encontro com a Ju sobre exatamente esse fenômeno que é tão importante, né? Cada vez mais a gente tem visto que muitas pessoas têm vivido relações e conexões interpessoais, intrarrelacionais, né? Que envolvem processos psicológicos, sociais. E que muitas vezes, dentro da conjuntura atual, nesse formato, em relação ao tempo, no somatório com os integrantes, as diversas configurações, né, que existem, que possuem, né? Beijo no... Oi, Marlis, beijo, seja bem-vindo, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de afetos, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de uma época, de um período, não é? Em que muitas vezes esse contexto todo está abordando não somente um único fator, um único fragmento. Gente, me fale se estão ouvindo, tá? Marlis, beijo, lindo, né? Então, quando a gente olha para essa diversidade complexa que envolve as relações familiares, é preciso olhar como se fosse, vamos falar de um olhar sanfonado, que não paralisa, não pode ser estático, tem que ser um olhar dinâmico, né? Obrigada, Nô. E aí, essa fala de perceber as relações familiares e toda essa complexidade vai fazer com que você, obrigado Marlis, maravilha, maravilha, né? Do seu lugar, do seu olhar, da sua percepção, alcance, né, possibilidades de fazer tanto processo, intervenções, como possibilidades, inclusive, de manter, de criar, elaborar ou silenciar, sabendo que, muitas vezes, essa formação e essa criação que se dá dentro das relações, elas são para além de somente uma relação estática, que era isso que eu estava querendo dizer para vocês. Gente, bem-vindo Diana, Carol, tá? Nesse momento, qualquer situação, né, me avisem. Querem conversar alguma coisa, alguma pergunta, tragam para cá, tá? Bem-vindos. Então, focando no seguinte, quando eu estava lecionando na universidade essa disciplina de relações familiares, né, muitas vezes a gente precisa fazer um trânsito muito significativo de entender o que significa desde uma configuração, desde quem são as pessoas que pertencem a essa composição familiar, quem é essa família, o que é uma família, né? É um tema não necessariamente simples de se discutir, de se pensar, de se abordar. Principalmente se você é psicólogo, você sabe que para, inclusive, entender, atender, acompanhar processos familiares, vai te fazer com que você desperte para olhar esse processo de muita dinamicidade, não é? Como eu estava falando, esse olhar que acontece como se fosse um olhar sanfonado, falando do quanto é flexível, reflexível, o quanto que está ali envolvendo processos que são distintos, né? Ao mesmo tempo, tudo conectado. A família é um sistema aberto, né? Se a gente coloca, e aí eu vou fazer um paralelo com o universo, né? Se a gente começar a perceber que a maré está mais alta ou mais baixa, ela pode ser reflexo, né, da etapa da lua, do tempo, né, e de inúmeros outros processos que acontecem no fundo do mar. Isso reverbera automaticamente na natureza, nas plantações, naquilo que inclusive vai fazer com que você tenha acesso ao valor, ao preço de comprar o pão, de comprar comida, de comprar uma fruta, né? Às vezes vai estar mais caro justamente devido a uma questão que envolve clima, envolve tempo. Quando eu faço esse paralelo com o universo, oi Pedro, Gemina, Carol, Diana, né? Olhando para essa conjuntura então de sistema, é fundamental perceber que a família com seus integrantes, ela não é simplesmente, né? Pronto, o Pedro trouxe até a ideia do vulcão, que está sendo muito discutido, muito debatido, né? Tá tendo até uns memes, eu não sei se vocês viram, principalmente dependendo do estado, até mesmo aqui no Ceará, né? Do quanto que pode se afetar ou não a nossa vida, o quanto que isso faz parte da natureza e as conexões que podem reverberar no nosso cotidiano, né? A família, portanto, bora lá, é um fenômeno tão diverso em que muitas vezes algumas pessoas, para tentar entender, começou a tentar criar um script, como se fosse, gente, um estatuto da família. Então vamos padronizar aqui o que é família para a gente entender esse grupo populacional que é tão complexo, tão diversificado, mas se a gente tiver um beabá, um manualzinho dizendo que é a família, a gente vai entender direitinho. Só que não é tão simples assim, né? Não é tão resumido assim.
Olha aí, Pedro, mas de algum modo, se afetasse o Brasil, ia reverberar de algum jeito aí, né? Nem que seja encarecendo as passagens para você chegar até aqui. De algum modo, né? Ou encarecendo as passagens de ir para aí, né? Como as coisas podem reverberar nessa conexão aberta. E quando a gente pensa nesse sistema de mútua influência, né? Olhando os lugares, a gente pode se deparar com questões de gênero aí. A gente pode olhar quais são os papéis dentro da sociedade que muitas vezes é exigido e cobrado. Quem aqui já não parou para observar o quanto que menino e menina não é cobrado a sentar direito, a falar direito? O que é esse direito? Né? O que é essa construção social? O que é essa construção histórica que atravessa todo um sistema de habitação e de existência? Porque família nem sempre está morando todo mundo junto. Né? Na realidade de vocês, a família está onde? Em que lugar? Em que lugar não somente espaço, território mesmo, mas o lugar da importância, da existência, do vínculo, do conecto, da ligação, né? Daquele momento em que você está ali junto com outras pessoas e se sente pertencente a. Você pode perceber que pode se sentir pertencente a grupos de pessoas que inclusive não fazem parte da sua família. E muitas vezes pessoas no consultório vão chegar para você que é psicólogo, universitário de psicologia, e vão dizer que a relação com a família consanguínea ou a família ali documentada, né, muitas vezes não gera sentimento de pertencimento. Não tem como a gente colocar todo mundo no manual ou no estatuto. A família é diversa, não é? A família a gente nem se conceitua. A gente talvez tenta descrever algumas possibilidades desse conceito, mas família se vive, né? Pedro coloca como eu faço para parar de pensar quando está no chuveiro sobre a morte dos pais, né? Pedro, isso tem um significado muito importante, porque vai desde o pensamento até aquilo que reverbera no teu corpo e nas tuas ações. Pensar na morte gera medo, gera segurança, gera que tipo de sentimento, né? E que tipo de sentimento provoca comportamento, tá entendendo? Porque se a gente pensa, a gente provavelmente pode ter mais probabilidade de materializar alguma coisa em relação àquele pensamento, né? Mas a gente vai chegar mais sobre isso, falar mais sobre isso. O quanto que cada vez mais as relações familiares, as relações ali do cotidiano, elas são atravessadas por tudo que acontece ao nosso redor. E nós temos em todas as idades, em todas as relações familiares, as nossas diversidades. Desde a fala, desde o gênero, da idade, do que significa e do que importa. Oi, me avisem, tá? Se estão conseguindo ouvir. E aí, observar toda essa situação. Aham. Ok, Pedro. Observar toda essa situação, até a próxima sim. Né? Sempre discutindo aqui. Então, observar essa situação atravessa um percurso de diferenciações que vão desde essa relação de mobilidade, de movimentos diversos, complexos, de cada pessoa que integra essa família, mas de cada pessoa que integra também um lugar no mundo. Né? Entender essas diversidades. E aí as tecnologias entram como um campo, né? Como um lugar de habitação que conecta, né? Que muitas vezes pode ser uma alternativa para tornar aliado na construção das relações familiares, mas pode ser um lugar de esconderijos, pode ser um lugar, não é, de afastamento. Vocês conseguem ouvir, gente? Conseguem me falar? Então, assim, ó, vou colocar até aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Quando a gente se questiona diante dessa situação, que não pode ser relativizada, mas também não pode ser colocada como uma questão absoluta, né? Ai, Marles, inclusive eu comentei muito sobre ontem isso, né? A família. Vamos falar do lugar do idoso na família que você está perguntando. Ontem, quando a gente discutiu sobre a dependência tecnológica na velhice, eu pontuei um tanto sobre isso, né? O quanto que, ao longo da história, qual é o lugar que os avós possuem. Vocês assistiram a Era do Gelo 3? Eu acho que a Era do Gelo 3, a Era do Gelo 4, em que a avó do Cid chega no filme, né? Como ela é lançada, ela é jogada ali. Muitas vezes as relações familiares, elas dependendo da sua conjuntura de existência, e aí envolve questões econômicas, questões sociais, questões de afetos e vínculos, etc., psicológicas, gente, de processo de sociabilidade.
As relações familiares, podem considerar os avós, né, dependendo da situação, como lugar de respeito, de autonomia, de liderança, ou não. Dependendo da situação, né, como a gente viu, oi Sabrina, oi que bom te ver, ei Lili, coisa boa, né? A gente atravessa esse percurso reconhecendo então que a velhice, né, o ser avó hoje deve ser singularizado dentro dessa conjuntura familiar e qual é o momento em que tem uma conexão com os netos, uma conexão com os filhos, né? Há modos de tratamento, há modos de relacionamento totalmente diversificados. As transições geracionais falam de linguagem diferente. Por exemplo, há 10 anos, você usar a palavra Grinch, né? Ela pode ter um significado diferente hoje. Ei, beijo, né? Juca, bem-vinda, gente. E aí, olhando para isso, uma simples utilização de uma palavra que serve como uma gíria, né? Uma palavra que talvez não seja tão utilizada, mas talvez já existisse. Vamos trazer a palavra bullying, vamos trazer a palavra violência, a palavra amor. O quanto que às vezes está em uso e desuso algumas palavras que falam de gerações diferenciadas. Nessa relação que complexa que é a família, né? Qual o lugar dos avós? E aí eu quero também olhar para vocês num outro questionamento. Qual o lugar dos filhos? Né? Em que muitas vezes ser filho pode falar também do quanto você se torna pais dos próprios pais, cuidadores dos avós, cuidadores dos tios. E aí eu vou trazer um dado muito importante aqui, que eu não quero que seja gatilho, mas é dado de realidade. Como essa fala muitas vezes é para psicólogos, né? É justamente para a gente se inquietar com esse conteúdo que ele é dito a partir de uma fundamentação que é teórica, mas da vida, né? Faz parte daquilo que a gente vive, dos relatos que a gente acompanha no consultório clínico, na universidade, nas pesquisas. Vocês sabem que muitas vezes a violência acontece na relação intrafamiliar e ela é dentro de casa. Vocês não têm como simplesmente olhar o seu cliente ou então olhar um ser humano e olhar a partir da sua condição de estar ali em pé sobre o seu nível de satisfação com a vida, sobre a sua satisfação consigo mesmo, com a carreira, não é? Com as relações, inclusive sobre felicidade, sobre esperança, sobre como superar as dificuldades no momento de dor, de medo, de desespero. Isso faz com que você que se estuda, que está ali pensando o desenvolvimento humano, você está dedicando a sua vida. Olha como a psicologia ela é diferenciada no mundo. Você está dedicando a sua vida a trabalhar com pessoas e o desenvolvimento dessas pessoas no mundo. Essa profissão por si só, ela já está no lugar, gente, de... Que lugar é para vocês a psicologia, né? Quando você vê que dedica a sua vida para trabalhar com pessoas e o desenvolvimento dessas pessoas e suas relações. E dentro de um cenário tão amplo, tão complexo e diverso como a família, que nos faz pensar o lugar do filho, que nos faz pensar na relação, por exemplo, qual o lugar dos avós, qual o lugar dos tios, das tias, qual o lugar das mães, dos pais, dos primos. O que é família para você? Sua família mora perto de você? A família do seu cliente e de todos os clientes que você acompanha, desde na clínica até, por exemplo, num ambiente mais social, por exemplo, num CREAS, num CRAS. Famílias diversificadas. Tem um formato absoluto? Não. Então o psicólogo não pensa que a família ela cabe dentro de uma linha descritiva. Porque o processo familiar, ele não é linear. Ele envolve, não é, batimentos cardíacos diferentes para começar. Quando a tecnologia atravessa, não é, esses lugares, esses batimentos, essas relações, esses afetos, tudo pode ser alterado. Né? Eu até coloquei um post ontem no feed falando do quanto que essa relação com a dependência tecnológica, né, ela envolve não é, uma afetação que ela pode ser intensamente negativa. O professor Cristiano Nabuco ele vai falar que existe uma cola que liga as relações pessoais. Né? Buber vai falar que existe um entre pessoas que está ali tão vivo que aproxima ou que afasta, mas é dinâmico também. Né? O que é que faz com que você chegue a um lugar e seu cérebro inclusive lhe dê a sensação de que é familiar? Eu já estive aqui e às vezes é a primeira vez que você foi ali. Desde uma linguagem neuropsíquica que você talvez necessite de tornar familiar os lugares novos, né, as relações novas, para você sentir um pouco mais à vontade, encorajado para habitar. É significativo perceber, então, que aquilo que é novo, na verdade,
acontece a cada segundo, a toda hora, porque tudo é novo. E muitas vezes você tem a ideia de ser repetitivo, de ser aprisionador. A situação da violência intrafamiliar pode acontecer várias vezes dentro de um percurso de vida. A situação da confirmação da afetividade, ela pode se dar também ao longo do tempo em um gesto, um ato, algo que acontece hoje de manhã, aconteceu na madrugada, não é? Só que aí a relação familiar, por ser tão complexa, por participar desse sistema que está aberto, porque ele é vivo, né? Como o universo, como o exemplo que eu dei do fundo do mar, como um movimento que é celular, como talvez que tal a gente olhe para um organismo e em alguma situação ele desenvolva um câncer, como é que a gente cuida desse câncer? Porque talvez para cuidar do câncer a gente precise talvez utilizar uma medicação que fragilize e bombardeia também o corpo. Quando acontece de você como psicólogo talvez psicoterapeuta familiar, acompanhar uma família e que essa família ela tem uma dificuldade relacional e de comunicação, existem ali muros de linguagens em que esse sistema está mais truncado do que fluido, está mais paralisado, rígido e cristalizado, do que possibilita uma dinamicidade vívida de manutenção de relações saudáveis. Como psicoterapeuta, como é que você pode contribuir para o desenlaçamento disso? Na verdade, essa abertura de nós, né? Porque o nó talvez seja fácil de se construir, talvez seja necessário um momento para fortalecer aquela situação, aquela relação, mas talvez a gente precise abrir alguns nós para tornar a fluidez relacional. A dependência tecnológica, seja ela na infância, seja ela na adolescência, seja ela na adultez, na velhice, pode comprometer absurdamente as relações vinculares. Quanto que vocês têm acompanhado pessoas, dependente do contexto que você ocupe, a escolar, por exemplo, né, fala de que quando alguém, alguma criança, está com dificuldade na nota ali, Juliana, atende essa pessoa porque atende essa criança porque ela está tirando nota baixa em matemática. Para começar, saiba que não é somente o problema com a nota de matemática, porque a ponta do iceberg pode ser um sintoma, pode ser uma expressão de algo que está inflamado e pode fazer parte dentro do processo do adoecimento relacional da família. Vou dar um exemplo para vocês, né? Esse exemplo de uma situação que acontece em contextos familiares. Às vezes, vou trazer um exemplo real, né? Você pode estar acompanhando, né? Você pode, como psicólogo, receber um adolescente no seu consultório que está passando por um tipo de transtorno alimentar. A expectativa com o corpo, a exigência com o peso, não é? A exigência do formato desse corpo. Ei, Jasmine para gestante, beijos, viu? Leandra, Simone, né? Larissa. Então vamos lá. A partir do momento que você acompanha um adolescente que ele tem uma exigência corporal e ele desenvolve um transtorno alimentar, tem uma conjuntura complexa aí. Dependendo da relação e dinâmica do que ele vive no dia a dia, ele pode internalizar essa situação, inclusive para ser como vamos falar de um sintoma mais emergente diante de uma dinâmica muito mais problemática numa relação familiar. Juliana, o que é que você quer dizer com isso? Né? A pessoa tem um controle, então, de transferir neuroses, transferir adoecimento relacional. Não é simplesmente assim. Né? Mas quantas pessoas você percebe que talvez, dependendo da situação, o sofrimento é tamanho, não é? Tem uma proposta, um problema, um projeto que ele é nuclear. Essa pessoa ela não consegue direcionar sua atividade ou direcionar sua posição para aquilo e ela vai resolver outra situação. Às vezes um transtorno alimentar ele pode surgir por meio de um contorno que pode atravessar relações, inclusive de conjugalidades. Que talvez o filho vivencie aquilo e ocupe um lugar de foco na relação familiar e a conjugalidade perdure, não se abra, porque está tudo emaranhado, está tudo conectado. A utilização de uma intervenção e a utilização da consideração do que venha a ser, né, você como psicólogo acompanhar uma família não faz de você simplesmente alguém que precisa estudar o transtorno alimentar, não simplesmente uma questão conceitual. Ou entender o que venha a ser conjugalidade e a variabilidade da conjugalidade. Não é simplesmente entender que existem inflamações relacionais que são pertinentes e que você precisa considerar que o teu lugar como psicoterapeuta vai ser fundamental para acompanhar essas pessoas, né? Mas entender que talvez a questão, e aí o exemplo da dependência tecnológica, chegue talvez como uma situação nuclear, uma questão central, uma questão que envolva o desenvolvimento de comorbidades até, né? Numa expectativa real ou uma expectativa irreal do que venha a ser as relações familiares ou o tempo de uso, a qualidade do uso da tecnologia, a gente precisa ter um centro
de que a dependência tecnológica ela vai se dar ali, boa tarde, Yara, né? Atravessando essas relações que estão em constante dinamismo. O significado delas. O que significa desenvolver dentro de casa uma dependência que ali muitas vezes é um código emaranhado dentro de uma conjuntura com muitos nós. Por isso que eu estou dizendo que não é tão simples assim. As relações familiares, elas podem ser pensadas como uma grande teia, ou então, olha para o céu, quantas estrelas, quantas galáxias podem existir? A gente não tem a noção ainda real em 2021 da complexidade que vai ser o universo. Nas relações familiares, a complexidade é tamanha que não é simplesmente paralisar numa relação que é conceitual. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você precisa entender as relações que são conceituais, mas o que é vivido por cada pessoa que está dentro daquela família. E qual família a gente está falando? Né? Qual configuração familiar a gente está falando? Se a gente for olhar para a realidade brasileira, né, quantas mulheres no Brasil não são elas que tomam conta em relação, inclusive, ao aspecto financeiro de manter as relações familiares? Quais são, vocês que estão aqui online, então em algum momento vai ouvir essa live, né? Qual é a memória que você tem de criança, né? A memória da sua infância, do quanto que, quem são as pessoas que realmente fizeram parte da sua trajetória, do seu percurso de memória, de criação de memória. E qual memória você está pensando, está lembrando? Né? Uma memória positiva ou é uma memória de violência na sua infância? Que tipo de memória? Né? Em determinado momento, eu acompanhei uma pessoa trans, né? E a relação com a família era muito sofrida. E a tecnologia surgiu dentro de um contexto de dificuldade relacional, e que a tecnologia começou a ser um lugar em que aqui eu me protejo, aqui eu não estou ouvindo tanta coisa agressiva e violenta. Aqui, né, eu tento buscar um refúgio. Eu estou vendo então pessoas, eu estou me conectando, eu estou inclusive fazendo coisas que eu me sinto querendo fazer. Né? Na minha relação com a família, Juliana, o que eu tenho é que muitas vezes destituem meu lugar, falam da minha sexualidade, do meu corpo, do meu tamanho, do que eu deveria ser, de como eu não devo ser. E aí, quando eu estou na minha rede social, eu estou com quem eu gostaria de estar. Essa situação, né, pode apresentar a tecnologia como lugar, ok, é mais saudável do que a situação de violência sofrida por essa pessoa que eu estou trazendo como exemplo. Só que cada vez mais se desconectar do universo vivencial e tentar criar esse lugar, né? Pronto, Yara, você trouxe um lugar importante. O refúgio era a rua. Muitas vezes, né, a tecnologia tem sido um lugar que venha também, tá, a ser uma alternativa fora a rua, né? Isso é uma mudança revolucionária nas buscas de refúgio. Eu vou depois fazer uma live só sobre isso, entendeu? Pra gente ver essas mudanças. Né? Às vezes a pessoa acha que alguém que vai morar na rua, vai estar em situação de rua, é porque prefere estar ali. Muitas vezes é porque em casa, na relação familiar, o dado que eu montei para vocês, eu apresentei para vocês, da violência intrafamiliar, é absurdo no Brasil. E muitas vezes é dentro de casa que acontecem as maiores violentações, e não na rua, ou não na tecnologia. Só que aí, quando se coloca na rua, depois eu vou fazer um momento para a gente discutir e articular especificamente esse ponto de mudança de perspectiva em relação ao que é o refúgio. Bom, quando você vai para a tecnologia, aí, que no primeiro momento pode ser mais seguro, que pode ser o refúgio, você não tem ainda noção, não é, do quanto pode ser um lugar também de desamparo. Que aí você começa a lidar com relações de comparação. Você começa a lidar com relações irreais, de expectativas e de exigências, de padrões, de panoramas, que podem destituir também intenso sofrimento. Se você está dentro de uma conjuntura familiar que também vulnerabiliza, soma-se aí várias vulnerabilidades e muitas comorbidades podem ser, quando eu digo comorbidades, vamos falar de sintomas, de sofrimentos, de adoecimentos, de patologias, de psicopatologias, tá? Que podem se somar a essa situação que é tão complexa. E aí, se você já está ali buscando um lugar de refúgio, né? Você não tem como saber que aquele lugar é seguro e protetivo. Porque aí você vai lidar com a diversidade de pessoas que se importam com a vida e pessoas que não se importam. Né? Uma vez eu estava dando uma palestra para pais e mães, justamente falando sobre segurança tecnológica. Né? E muitas vezes discutindo também na universidade sobre
isso, o que é que acontece nas mensagens, né? O quanto que você está conversando no WhatsApp, faz um print, manda para outra pessoa, isso pode ser entendido como um processo de criminalização, né? O que é que aquilo significa como documento privado e pode ser publicizado, e tantas outras. Fazer um vídeo de uma pessoa que está passando, eu publico, e essa pessoa está sendo ridicularizada, enfim. Nessa situação, quando a gente estava fazendo esse questionamento com as famílias, né, com os alunos, sobre segurança tecnológica, né, e aí você, na nossa cultura, principalmente cultura brasileira, foi ensinado de algum modo a, quando está perto de alguém, oi Ivone, bem-vinda, né, beijo, Yara, tá? Dalva, o que é que a gente olha aqui? Quem está do seu lado? Quando você senta no ônibus, quando você senta no avião, quando você senta na praça, quando você senta em lugares de muitas populações, né? Vamos lembrar quem gostava de festas, de balada, quando você tinha várias pessoas ao seu redor, né? Quem ficava perto de você? Ah, Ju, vai depender, depende do contexto. Você está lá num show da Ivete, não tem como saber quem está ao redor, você está, né? Você está ali num restaurante, mas vamos imaginar que essa pessoa está dentro do seu quarto com você e você nem sabe se ela está ali. Ou então, que talvez ela esteja, mas você não sabe se ela é realmente quem diz que é. E que talvez você, inclusive, esteja desenvolvendo afetos e sentimentos. Eu vou trazer um caso real para vocês sobre isso, né? Já já, só finalizar essa ideia de que aquele lugar talvez não seja tão seguro assim. Gente, muitas vezes você se apaixona, você acredita em estratégias de seduções. E essas estratégias nem sempre são válidas, são seguras, são protetivas, né? Quando acontece a relação familiar ali, e essa relação está totalmente ofuscada, né? Ela está petrificada, ela está com conflitos, ela está com dificuldades, né? Às vezes vem a culpa. Por que acontece isso? Por que esse menino não conversa com ninguém nessa casa? A culpa é sua? O processo de culpabilizar alguém ajuda em quê nesse momento, né? Quando tem uma situação da inflamação e adoecimento relacional, inclusive de muito sofrimento relacional, né? Como é que você percebe que acontece a tentativa de remediar essa situação, de proteger para que aconteça o inverso de um aumento de sofrimento, mas sim um alívio dessa tensão e dessa angústia? Quais são as posições? Esse manual não está escrito na página 39. Então você que é terapeuta de família, você que é psicólogo, você que é universitário de psicologia, já deve bem saber que o manejo da relação terapêutica, o manejo da relação, né, com o seu cliente é ali. Às vezes vai do espontâneo, mas se você não tiver ciência, cientificidade, expertise, especialização sobre o tema, você vai estar bem à parte. Você não vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento relacional, né? Ó, quando Tayara colocou assim do tipo, a solidão dentro da relação familiar, se sentir menos importante, né? Se sentir, inclusive, invisível dentro das relações familiares. Todo esse sentimento de mal-estar, ou de situação de violentações, ou uma conjuntura que atravesse, gente, o não fortalecimento de sentimentos positivos, pode fazer com que você se sinta enfraquecido. A vivência de um pesadelo. Quando você tem um pesadelo, como é que você acorda? Não é? A vivência de uma dúvida em relação a não ser amado na relação familiar gera o que em você? No seu cliente? Né? A sensação de abandono, a sensação de despreparo. E aí, quando a tecnologia aparece esse lugar de refúgio, esse lugar de segurança, né, a gente começa a perceber que essa segurança ela não é tão real assim. Né? E esse indivíduo, seu cliente, ele vai estar no lugar de vulnerabilidade. Vai acreditar em quem agora? Vai confiar em quê? Quais são os procedimentos, os processos, né, em relação à dependência tecnológica? Nessa situação, pensar no lugar dos pais, no lugar dos filhos, no lugar dos tios, no lugar da comunicação, né? Yara, quando você diz que cresce numa sensação de abandono, né? Como você pode fortalecer e construir um lugar para promover sua própria saúde mental? Esse percurso de cuidado consigo, ele é contínuo. Em algum momento eu estava, alguns anos atrás, acompanhando uma família e eu fiz um paralelo com elas como que se é o seguinte: a comunicação de vocês está totalmente trincada, né? Truncada, assim. O que é dito, sobre o que é dito,
às vezes está ali na mensagem no WhatsApp. Não estou falando nem simplesmente acordar e dizer eu te amo, mas o quanto que você importa. Ou nos atos, eu quero estar perto. Né? Coisa que às vezes na correria da vida passou-se uma semana aquela família mal interagiu. Mas você olha as mensagens do WhatsApp, tem muitas mensagens, mas mensagens não tem tom. Mensagem pode até passar afeto, mas do bom dia, bom dia, muita coisa muda. Né? E todos nós temos sentimentos, emoções e compreensões diferentes, porque nós estamos em lugares que possuímos percepções diferentes. Né? Então, como ser psicólogo nessa conjuntura que envolve esse terreno tão diverso? A relação familiar sendo impactada ali pela dependência tecnológica, né, vai fazer com que você acompanhe para além do conceito, mas como a relação familiar vive esse fenômeno, vive essa relação ali, manhã, tarde, noite, madrugada. Então não é padronizar comportamento, padronizar expectativas que você vai conseguir fazer intervenções mais positivas na relação com o seu cliente. Pelo contrário. Mas operacionalizar como questão ética e se formar, se especializar, não é? Estudar cada vez mais as dinâmicas familiares pode fazer de você um psicólogo, um psicoterapeuta familiar muito mais robusto no percurso de acompanhamento de tantas pessoas, de fenômenos que são tão complexos. A dependência tecnológica ela não é um lugar seguro, pelo contrário. Ela distancia ainda mais, ela abre então a possibilidade de maiores violentações e maiores vulnerabilidades em todas as idades da vida. Né? Eu tenho tocado isso todo dia aqui no Instagram, que a dependência tecnológica é um fenômeno real, né? Que já chegou e faz tempo. Apenas que muitas vezes a gente olhando para essa situação, a gente percebe que no Brasil ainda o que significa, o que é, né? Dependência tecnológica realmente é algo específico. Gente, é um nicho específico. É uma questão nuclear e central, que pode degradar, que pode machucar, pode destituir, destruir relações de vida, relações desde comunidades mais complexas até relações consigo mesmo. Né? E a família, por estar dentro dessa situação, por vivenciar esse fenômeno por diversas formas, sob diversas formas e contextos, é um lugar que deve ser cuidado. E aí eu não vou romantizar contexto de família aqui, desde o início que eu falo com vocês. A família era para ser um lugar de saúde, mas muitas vezes não é um lugar de segurança e saúde, como nós bem discutimos até agora, que muitas vezes a rua ou a tecnologia parece ser lugar de refúgio, porque aquela família traz uma questão de sofrimento nuclear, né? E aí a gente vê que esse emaranhado todo, né, vulnerabiliza pessoas. A dependência tecnológica é um adoecimento e muitas vezes tem sido dito pelos estudos no país inteiro, lá fora, na China, principalmente porque tem muitos estudos avançados em relação à temática, né? E que é o grande mal do século. Né? Como? Como então, Juliana, ter um programa específico para combater a dependência tecnológica e talvez como essa dependência tecnológica ela petrificou muros relacionais dentro da família, como é que a gente pode tirar tijolo por tijolo desse muro para que as famílias comecem, as pessoas, os integrantes das famílias comecem a se perceber, a se enxergar e a construir vínculos relacionais que talvez foram perdidos ou que tenham caído no desinteresse. É possível? Sim. É possível acreditar numa construção das relações positivas e familiares? Sim. Você acredita na ressignificação? Né? Você acredita na transformação? Ou não? Quando você pensa em uma questão determinada, e aí eu não vou nem discutir questões filosóficas ou de abordagens psicológicas, mas quando você pensa na constituição do ser humano, você vê percursos, né? Trajetórias diferentes. E pensando nesse sistema, que cada pessoa, né, é um sistema em si, quando se soma dentro de um cotidiano, como é pensado, né, o cuidado e o lugar da relação com as tecnologias. Porque, mais uma vez, eu trago aqui. A ideia é que a tecnologia seja um aliado para o seu desenvolvimento relacional. Você jogue, você brinque, você curta, você se divirta. Mas a partir do momento que ela se torna zona de refúgio e esconderijo, cadê você? Escondido, refugiado. E viver sob refúgio não é liberdade. Viver, muitas vezes, escondido e com medo, não é saúde. E dentro das relações familiares, como a gente está olhando a partir de um sistema, né, como aquilo que tudo influencia
em relação às estrelas, o céu, o mar e as relações entre pessoas, o que acontece com um membro da família influencia toda a família. Um segredo, por exemplo, enxergar alguma coisa, por exemplo, né? Mãe, te amo, né? Então, assim, tudo que a gente tem discutido até aqui é para olhar o quanto que a família ela pode ser bombardeada, ela pode ter intensificado seu sofrimento, o seu processo talvez, né, de degradação, porque a dependência tecnológica ela pode aparentar refúgio para cada um, mas ela não vai ser. E as 24 horas passaram. Ana, beijo, né? As relações com o tempo passam. Então vamos pensar numa família com 5 membros. Esses 5 membros, independente da idade, do gênero, enfim, 5 membros que convivem, não precisam nem morar na mesma casa. A partir do momento que cada um tem a tecnologia como lugar de refúgio, qual é o momento que existe a interação entre eles? Se a relação familiar é relação violenta, ai Ana, beijo, obrigada, né? Se a relação familiar é uma relação violenta, como é que pode se reverter essa situação? E aí a dependência tecnológica perpetua o adoecimento relacional. A violência, ela vai estar ali, escondida junto com você, fazendo parte das suas memórias. Por isso que, inclusive, eu perguntei a vocês no início da minha fala. O que é que você lembra quando era criança? Quem são as pessoas que estavam e fazem parte da sua vida de quando você era criança? As suas memórias são felizes? São dolorosas? São de sofrimento? Você lembra de violências que viveu? De momentos de lazer com sua família, com saudade? O que é que você sente? O que é que você pensa? Porque o seu pensamento e as suas emoções constituem a sua vida. E aí, a partir do momento em que a relação familiar está ali nas suas memórias e você olha hoje, e hoje cada vez mais tem tecnologias no seu cotidiano em que ao invés de unir, faz com que se afaste, né? Com que se desintegre, com que você não, inclusive, abasteça as famílias e as relações familiares positivas, mas constitua uma ausência de memórias positivas, o que é que você está construindo agora para daqui a 10 anos lembrar? Né? Aline, oh, coisa boa, Nathalie, bem-vinda, gente, né? Então, eu não estou falando somente da construção da família, da construção das memórias daquela família, né? Mas da construção das pessoas, dos membros das famílias. E eu peguei como exemplo 5 membros. Uma família com 2 pessoas, com 20 pessoas, né? Quais são os tons, quais são os significados, desde a questão que envolve, sim, oi, Egídio, né? Uma questão que ela é conceitual, mas para além disso, é existencial. É pensamento, é memória, é linguagem, né? A Yara, a gente estava várias vezes conversando e ela fala das memórias das violências. Yara, perdoar, né, e ao mesmo tempo sentir raiva, sentir toda uma conjuntura que envolve, né, aquilo que é a sua própria vida, fala do quanto não é nada simples. Por isso que essa fala cada vez mais é direcionada para psicólogos. Né? Eu não quero que seja momento de gatilhamentos negativos, mas sim questionamento para psicólogos venham aqui aprofundar seu conhecimento, porque quando se olha para uma relação familiar, você não pode paralisar numa relação que é conceito. Que é conceitual e descritivo, porque família não cabe numa descrição simples. Família não está escrita na página 39, porque não cabe o mundo inteiro numa página 39. E assim como a gente olha para esse universo familiar como um sistema aberto, quando eu digo sistema aberto, né, eu estou falando de construção e desconstrução e de percurso, e que é dinâmico, né, na relação com o tempo, na relação com o que é concreto, na relação que está presente com o que falta, você, psicólogo, é fundamental nesse lugar. E eu não sei se vocês sabem, mas os estudos que apontam, né, a profissão do futuro estão discutindo cada vez mais 2 perspectivas. Né? 2 perspectivas, porque existem várias profissões hoje que não existiam anteriormente. Né? Esse lugar mesmo aqui, está falando aqui no Instagram, tem um canal no YouTube, inclusive sigam lá, gente. Né? Os vídeos vão para lá, tá? Não vou deixar aqui no IGTV, não. Tudo o que a gente está fazendo em relação a olhar para a tecnologia, a dependência tecnológica, não existia. Tem muitos psicólogos que nem entenderam, nem despontaram ainda para a gravidade da situação de ter expertise de que a dependência tecnológica é um grande mal, o mal do século, uma doença, que afeta todas as relações, inclusive a relação familiar. Por isso que nesse momento eu tenho feito campanhas para a gente montar um grupo bem bacana, uma verdadeira comunidade, para aprender
né? E eu vou estar aqui justamente trazendo essa campanha para apresentar todo o conhecimento que eu tenho vivido, né, na prática, na minha existência, no meu percurso, né, que é teórico, mas é vivido, né, de modo gratuito para... Vamos articular qual o seu lugar, então, quando olha para a dependência tecnológica e está ali, muitas vezes, sendo uma questão que ela é nuclear, ela é a ponta do iceberg, ou ela realmente é o núcleo do vulcão, como a gente falou no início da fala. Porque o vulcão ele pode trazer um tsunami aqui no Brasil? Opa, pera. Né? A gente sabe que a Lua influencia na maré, a maré influencia na Lua. Como é que vocês pensam essas conexões? Né? Então, o desdobramento dessa conjuntura não é nada simples e o seu lugar como psicólogo é central, é decisivo, né? É extremamente pertinente e você não pode se limitar nessa situação. Bom, a dependência tecnológica está presente nas nossas vidas. A dependência tecnológica está ali, ainda camuflada como lugar de refúgio, como lugar de alívio. Não, pelo menos eu estou vendo que ela está ali no celular, olha. Só que você não sabe. Não sabe, não tem controle daquilo que está ali. Né? Nós não temos. E mais uma vez eu digo, não é necessariamente para linkar aqui gatilhos em ninguém, mas como psicólogos podem despertar para essa situação, para essa realidade e se movimentar para operacionalizar um processo de capacitação, de se tornar expert e se especializar nessa demanda que mais vai chegar no seu consultório, né? Ou os lugares que se habita, na escola, no CRAS, no CREAS, né? Uma relação no ambiente de trabalho, na empresa, na organizacional. Trabalhar com pessoas, como estão as pessoas? E que cada vez mais você se sente você, mas só quando está com o teu celular do lado, porque o teu celular tem mais de você dele do que você mesmo. Porque tem coisas, inclusive, que você nem lembra. Que o Google te lembra vez ou outra que ano passado, nesse mesmo dia, né, você estava fazendo o quê e estava com quem? Ó, como foi bom. Gente, já faz um ano, não lembrava. E aí o Google também faz parte da sua extensão da sua memória. Só que cadê você? Dentro das relações familiares, dentro das suas relações de trabalho, relações com você mesmo. É bom, é muito legal relembrar o que está acontecendo e o Google te lembrar que talvez hoje seja o aniversário da Lu, né, que a gente manda um beijo e de verdade é, né? Mas também que para além do aniversário, quais são as memórias que você construiu? Porque ano que vem, talvez a tua memória seja lembrar que você estava também na internet 24 horas por dia, né? Bom, gente, a família é um fenômeno vivo. Inclui aí o lugar da sogra, do sogro, do genro, né, do cunhado, né, dos netos, dos primos, ou uma família menor, né, de pessoas que estão ali conjugadas, né, que se somam, que decidiram permanecer em uma relação. Quais acordos dessa relação? Né, porque varia muito, né? Essa relação, né, tem família que tem criança ou não, enfim. Pensem, qual é o seu lugar como futuro psicólogo, né? E olha que eu deixei em aberto. Eu disse de 2 lugares em relação a profissões do futuro, mas eu não disse qual era. Quem acha quais são aí? Né? Quais são os lugares? Oi, Cláudio, Rafael, Marília, Ana, coração sempre, sempre. Né? Quais são? Né? Quando você faz estudo de percurso profissional, quando você olha quais são as profissões do futuro, psicólogo vai ser, né, uma profissão do futuro. Você vai estar trabalhando como psicólogo no futuro. Os estudos têm pontuado que 2 grandes áreas demarcam, né, uma perspectiva profética dessa relação com o futuro. As tecnologias. E a outra profissão? O outro campo das profissões. Psicólogo e psiquiatra tirando a área da informática. Yara, eu não sei se você faz psicologia, ou se, como é que a psicologia te atravessa, como foi que você me achou, né? Qualquer coisa a gente conversa mais no direct, né? Thaís, bem-vindo, Marta. Então o que a gente pode perceber é que exatamente isso são as áreas das tecnologias e as áreas de saúde mental. Bom, tudo isso reverbera nas relações com a família.
dentro de casa? Qual é o lugar que você chama de casa? Quem são as pessoas que fazem parte da sua casa? Né? Qual é o lugar em que você, inclusive, se sente satisfeito? É o mesmo lugar que você pode chamar de casa? Família significa o que para você? Quem são as pessoas da sua família? Você pertence? Você é aceito? Você ama? Você quer estar com sua família? Então, psicólogos, né, esse questionamento não necessariamente é feito para vocês, mas para os clientes que vocês acompanham, né, para os pacientes que estão ali nessa revisitação com a vida, olhando as tomadas de decisões. Né? Olha aqui, sou eu, meu marido, eu amo. Maravilha. Que seja um lugar de liberdade. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, porque não é só o conceito. Família feliz, carimbei. Se fosse assim era fácil. Família feliz 1, família feliz 2. A gente sabe que não é simples assim. Mas tem uma busca, tem um percurso. E ser psicóloga e potencializar e fazer parte desse percurso, para mim é fundamental e importante. Né? E poder aqui falar para psicólogos, pessoas que estão se cuidando da própria vida, da própria família, né? Que vai reverberar na atenção com outras vidas, né? É fundamental. Exato, Ana. Comercial de margarina é comercial de margarina. Ei, é mais saudável a margarina e a manteiga. Não vou nem brincar com isso, né? Por causa do tempo, tá? Mas exatamente. Às vezes você tem um panorama que tenta se enquadrar e não cabe. Porque o panorama é desleal. Porque aquela propaganda, ela é injusta, tá? E a propaganda te gera acreditar em coisas, né? Gera, opa, tem alguma coisa de errado comigo. E muitas vezes é com propaganda. E que na propaganda tem patrocínios, tem vários outros interesses, né? Não somente no bem-estar da família. E aí, para que a relação familiar, né, ela sofra menos com os impactos da dependência tecnológica, você que é psicólogo deve também se especializar em dependência tecnológica. Gente, então hoje é sexta, né? A gente viu a semana toda essa discussão sobre dependência tecnológica. Exato. Por isso que, Ana, eu criei um grupo, né? Quem quiser fazer parte, chega lá, que a gente está chamando de conexão positiva, tá? Então, conexão mais conexão positiva. A gente vai precisar construir isso. E olha, não é nada de positividade tóxica não, tá? Sou muito crítica em relação a esse conceito. Mas existe justamente a ideia de contextualizar o que é a conexão, o que é aquela liga, né? O que é o link, que a gente vai lá e que a gente faça com mais pessoas e que isso aconteça também dentro da nossa família. Beijo. Quando for semana que vem, eu vou já divulgar, tá? Mais tardar amanhã. A gente vai ter convidados aqui. E, gente, não se esqueçam, tem um grande evento que eu vou fazer. Vejam lá, é gratuito e online. A gente vai ter um momento muito especial e muito importante que eu construí, uma estratégia muito bacana para apresentar para vocês como a gente pode chegar a essas alternativas aí de como psicólogo se especializar mais, aprender mais, tá bom? Beijo, ótima semana em todos. Beijo, gente. Obrigada, até agora, a qualquer momento. Beijo. Arrasou, Ana, arrasou. Um beijo. Obrigada.